Boa noite a todos. Está começando agora, exclusivamente pelo canal de Facebook da Igreja Presbiteriana Cristo Redentor, o nosso culto solene prestado ao Senhor, um culto no sentido geográfico não presencial, mas no sentido da nossa disposição, do nosso eis-me aqui, direcionado ao Senhor Deus, de prontidão moral e espiritual, um culto em que todos nós somos chamados à sua presença. E devemos estar assim, devemos nos portar assim, mesmo estando num ambiente informal, como é o caso das nossas casas, irmãos. Então vamos passar alguns momentos na presença do nosso Deus e fazer de tudo para que a nossa postura interior seja a postura de respeito de quem se encontra na presença do Deus vivo. Nós saudamos também aqueles que nos visitam, que estão conosco, nos acompanhando em nosso canal, e nós vamos dar início a este culto que tem como tema Louvado seja Deus, porque no meio das dificuldades Ele nos chama à sua presença. E eu gostaria de fazer a leitura que está no livro dos Salmos, no de número 134, um salmo curto e muitíssimo importante da palavra de Deus, que nos diz assim, Salmo 134. Cântico de romagem. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Amém. Nós vamos entoar o hino no nosso inário, o de número 3, intitulado A Igreja em Adoração. E no mesmo espírito com que ouvimos a palavra, cantemos ao Senhor Deus, esta que é uma oração cantada, a do hino de número 3 do nosso inário, a Igreja em Adoração. Cantemos. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Teu santo livro, ó grande Deus, tomamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados, na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus, Espírito Divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as santas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória enleva aos santos anjos de prazer. Amém.
Oremos, irmãos, agora uma oração falada ao Senhor Deus. Graças te damos, ó Pai, louvores te rendemos, porque tu és Deus grandioso, Deus poderoso. Mesmo assim o Senhor nos chama, a nós pequeninos, à tua presença. E por isso nós nos colocamos em tua presença e dizemos: eis-nos aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra, para receber de ti o perdão, receber a purificação e o fortalecimento que precisamos nesses dias tão estranhos, tão difíceis, ó Senhor. Graças te damos, porque tu nos chamas, ainda assim, a nos colocar independente do lugar espacial onde estejamos, em tua presença. Eis-nos aqui, ó Pai. Ajuda-nos em nossas dificuldades e continue a falar aos nossos corações, a fim de que continuemos a te servir. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Esse Deus deve ser louvado não apenas porque nos chama, mas também porque nos perdoa. Se nós confessarmos a Ele os nossos pecados na sinceridade do nosso coração e crendo no poderoso nome, na obra, na pessoa de Jesus Cristo, Ele nos perdoa. Nós faremos uma leitura bíblica que está no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 18. Uma leitura conhecida que apresenta a todos nós uma parábola, a parábola do fariseu e do publicano, Lucas 18, de 9 a 14. Assim nos diz esta palavra que nos prepara a confessar nossos pecados. Lucas 18, de 9 a 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A palavra de Deus nos apresenta a humilhação diante de Deus como um processo de ascensão. Nós nos humilhamos já na certeza de que Deus, no seu devido tempo, nos exaltará. Façamos agora, meus irmãos, nossas orações. Peçamos a Deus para que Ele tenha compaixão da nossa alma e nos assista em nossas dificuldades. Passemos alguns instantes na presença do Senhor Deus. Oremos.
Nesse instante, irmãos, confiantes de que o Senhor Deus, na sua bondade, nos concedeu o seu perdão, vamos cantar o hino de número 79, 79, Glória ao Salvador. É um hino de louvor curto e que trata tão bem a respeito da bondade de Cristo, do nosso Senhor, que nos atende, que nos perdoa e nos purifica. Cantemos, irmãos, o hino de número 79 do nosso inário. Chegado à cruz do bom Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, ele atendeu logo ao meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou. Tudo de graça me perdoou. Dos meus grilhões ele me livrou. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Amém. A Bíblia nos diz, irmãos, que o mesmo Deus que deve ser louvado por ter nos chamado e por ter nos perdoado, deve ser louvado também por ser o nosso mantenedor, o nosso sustentador. Eu gostaria de ler um texto do Salmo 124, mas gostaria de fazer a leitura com você. Se você tiver acesso à sua Bíblia, ou puder ler comigo de algum modo, se souber de cor, nós leremos na versão Almeida, revista e atualizada, o Salmo de número 124, um salmo muito querido na história da liturgia reformada. Eu gostaria de ler com aqueles que puderem ler em suas casas, junto comigo, todo o salmo. Salmo de número 124, leiamos, irmãos. Cântico de romagem de Davi. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Nesse momento, meus irmãos, nós vamos ter um momento de gratidão ao Senhor, que seria também o momento da entrega presencial dos nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Antes de nós cantarmos o hino, o de número 61, eu trago... Cantemos. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou.
pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas, graças dou pelo perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre graças hei de dar. Amém. Meus irmãos, nós vamos orar ao Senhor nesta hora em que iremos ouvir a mensagem da palavra do Senhor e suplicar da sua parte a iluminação, a sua misericórdia para as nossas vidas, o entendimento necessário e no devido tempo a prática desta palavra em nosso viver e também incentivando outros a fazê-la. Vamos orar suplicando luz para esta hora. Ó Deus de amor, de bondade, graças te damos, ó Pai, por tua misericórdia, que se renova a cada dia em nossas vidas. Agradecemos-te, porque o Senhor tem sido Deus de misericórdia, Deus de bondade, Deus de compaixão, de paciência para com todos nós. Reconhecemos que temos passado dias difíceis, mas suplicamos, ó Pai, para que, acima de qualquer ameaça humana, possamos temer a Ti, cuja voz é poderosa, cuja voz é tremenda, cuja voz pode determinar não apenas a morte, mas todo o destino futuro de um homem, Senhor. Ó Deus, livra-nos do mal, ajuda-nos, instrui-nos, ó Deus, nesta hora, fale aos nossos corações, e o Teu Santo Espírito e a Tua Santa Palavra, que estão livres, que fazem o que querem, que sopram onde querem, Senhor, fale aos nossos corações, mesmo estando nós distantes uns dos outros, ó Pai. Entregamos nossas vidas e pedimos-te a mesma reverência que nos dás neste lugar onde eu estou, que seja a reverência também a marca daqueles que se põem em tua presença em qualquer lugar. Pedimos estas bênçãos, ó Deus, agradecidos e esperançosos, em nome de Jesus, o teu amado Filho. Amém. Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no livro dos Salmos, no Salmo de número 29, e ouçamos a leitura de todo este texto. Livro dos Salmos, Salmo de número 29. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Salmo de Davi. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas.
Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém. Amém. Este salmo, meus irmãos, nos ensina de um modo muito poético uma lição muitíssimo importante para os dias difíceis pelos quais temos passado. E a lição é a de que Deus fala e a sua voz faz toda a diferença no mundo inteiro e também em nossas vidas. A importância dessa doutrina, deste ensino para nós é absoluta, já que a voz do Senhor Deus é o fundamento da realidade. Deus falou e tudo se fez. Isso resume todo o nosso passado, todo o passado do nosso mundo. Quanto ao futuro, nós podemos dizer que nada que não tenha sido prometido ou profetizado pode se tornar realidade. A maioria das pessoas não sabe disso e pouca gente acredita nisso. Mas é assim que a Bíblia trata a realidade. Ou ela profetizou, ou ela prometeu, ou simplesmente não vai acontecer. E isso é fruto dessa força poderosa que é chamada de a voz de Deus, ou o poder dessa voz. Ele fala e tudo se mantém. Ele fala e tudo se transforma. Antes de Davi destacar essa voz que nós vamos observar a partir do versículo de número 3, ele dá uma ordem aqui, inspirado pelo Santo Espírito, para que os filhos de Deus tributem ao Senhor glória e força e o adorem na beleza da santidade. Embora nós saibamos que o culto, que esta entrega da alma e o reconhecimento do poder de Deus pertença normalmente aos fiéis como obrigação, a designação filhos de Deus aqui, irmãos, pode se referir também a grandes governantes, ou até mesmo a seres celestiais, como por exemplo os anjos. Não seria a primeira vez que isso ocorre no livro dos Salmos, assim como também já ocorreu no livro dos Reis e no livro de Jó e na profecia de Isaías. Nós temos vários textos que associam esses filhos de Deus tanto com grandes autoridades que são chamadas a reconhecer o poder de Deus no meio das grandes coisas que ele faz, como também os anjos são chamados a fazerem o mesmo. O que temos possivelmente aqui, portanto, é que aqueles fiéis do Antigo Testamento, em seu culto, estavam convocando seres superiores, que seriam aqui tanto anjos como também governantes, para que fizessem o mesmo, para que reconhecessem, exaltassem a esse Deus que a tudo faz, simplesmente abrindo a sua boca e falando. Então nós temos aqui um chamado a que todos vejam, numa manifestação natural tremenda, portentosa, como nós vamos ver, esta que é chamada aqui constantemente no Salmo de a voz do Senhor. Depois desse chamado a praticamente toda a terra, a todos os habitantes do mundo representados em seus governantes e a todas as forças espirituais, o salmista passa então a retratar, a exemplificar a voz divina revelada por meio da chamada força da natureza. Ele aponta aqui uma imensa tempestade, é possível que ele tenha presenciado e depois meditado a respeito disso,
essa tempestade parece ter sido grande mesmo, com muitos ventos, com muitos trovões, com muitos raios. Talvez você já tenha presenciado uma dessas, pois foi uma dessas que o salmista viu. Esse tema da tormenta como a manifestação do Senhor Deus é também um tema muito comum nos Salmos. E aqui, essa grande tempestade começa no norte palestino, no Líbano e no Sirion, versículos de número 5 e 6, e ela como que passa por cima do salmista, como se ela estivesse andando e destruindo e assustando todas as pessoas. E a ideia de que ela passa por cima do salmista e vai para o outro lado da Palestina, no deserto de Cádiz, no extremo sul de Israel. Esse deserto que é mencionado no verso de número 8. Os trovões durante esta passagem terrível são entendidos como a voz temível de Deus que troveja sobre as águas e segue com a fúria dos ventos, com seus raios, desbastando bosques, de modo majestoso, de modo assustador, de modo poderoso. O termo cedro aqui, que é um tipo de árvore muito comum no Líbano, pelo menos era na época, no verso de número 5, é enfático, porque os cedros são símbolos de rigidez, de dureza, de durabilidade, de luxo. Deus está destruindo tudo por meio dessa tempestade dele, que é chamada aqui de a voz do Senhor. Ele procura ainda retratar, dizendo que a sensação que ele tem diante dessas coisas todas é que as montanhas estão saltando como um bezerro ou como um boi selvagem. Ele como que vê a terra tremer diante dessa voz de Deus expressada na tempestade. Notem o esforço do salmista para captar e para expressar com imagens muito familiares, certamente até a você, a mim, que já vimos essas coisas, essa voz tremenda que ele não consegue dar conta, descrever de modo técnico, dizer como é essa voz de Deus. Ele procura retratá-la por meio dessa manifestação que certamente está originada ou foi originada pela ordem divina sobre a terra. E ele segue ainda, irmãos, falando a respeito dos raios, como sendo chamas de fogo lançadas pela voz de Deus. Verso 7 nos diz: a voz do Senhor despede chamas de fogo. No verso 9, ele diz que a voz de Deus faz o deserto estremecer e as corças prenhes, que estão próximas a dar à luz, elas antecipam seu parto, assustadas pelo poder dessa voz. O verso de número 9. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda o bosque. Nesse mesmo verso, irmãos, o verso 9, Davi chama a terra inteira de um templo, onde tudo, sem exceção, dá glória a Deus. Aqui ele inclui as águas, as montanhas, as florestas, o deserto, a vida animal, tudo nesse templo está gritando glória, glória a Deus. E com isso ele está ecoando a ordem que é dada no início do Salmo, para que todos, não apenas os filhos de Deus, mas toda a terra, tribute ao Senhor glória e força, atribua ao Senhor todo o poder, todas as manifestações de poder que este povo vê na face da terra. Ele deixa muito claro isso no versículo de número 10, de que nenhuma tormenta, de que nenhum fenômeno natural, por agressivo, por furioso que seja, está fora de controle. Ele diz que Deus é mais poderoso do que tudo e a tudo preside, e ele reina sobre a fúria das grandes águas, o que nos dá a entender que ele reina sobre tudo aquilo que ele criou por consequência, irmãos. A conclusão que nós temos nesse salmo, no verso de número 11, é realmente surpreendente em face daquilo sobre o que tratamos até agora. Ouçam o verso 11, ele nos diz: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Até agora o que nós ouvimos foi a respeito de um Deus tremendo, de um Deus temível, assustador, que se expressa neste mundo falando por meio de trovões, de relâmpagos, de raios, por meio de grandes tempestades. Mas agora
o salmista nos surpreende afirmando que este mesmo Deus, tão tremendo e glorioso, se importa com um pequeno povo. Que Deus se importa com muito cuidado, protegendo esse povo, dando paz a este povo. Notem que no salmo inteiro você vê a menção desta palavra Senhor, se referindo ao Deus de Israel, que se revelou com amor a Israel. Praticamente em todos os versos você vai ver uma ou duas vezes, ou até três vezes essa palavra Senhor, exceto no verso 6, o menciona também, mas com outro nome. Então você percebe que é o mesmo Deus. Ou seja, nós temos aqui um Deus sem tamanho, não é? E o texto trata sobre esse contraste, né? Todos os versos são contrastados com o último. Um Deus sem tamanho, sem circunferência, sem centro, que domina sobre o cosmos, que pode destruir todas as coisas. O texto nos apresenta aqui esse Deus expressando um cuidado e uma intimidade com este povo, que é a igreja de Deus, dando a ele vigor, dando a ele força, energia, paz, e também levando este mesmo povo a não apenas ter força e paz, mas proclamar, convocar a todos, governantes e anjos, a tributar ao Senhor Deus a glória e a força. Infelizmente, meus irmãos, muito se tem feito hoje para se embaçar a nossa visão a respeito do assunto da atuação divina no mundo, não é? A tendência atual é a de que as pessoas vejam o mundo pelas lentes da ciência, ou seja, o mundo é um lugar que precisa ser explicado e disso a ciência cuida. Outros olham pelas lentes da tecnologia, o mundo é um lugar para ser explorado. E outros ainda veem o mundo pela ótica da política, localizando em geral aquilo que acontece em nosso mundo, inclusive catástrofes naturais, como tendo sua causa primeira no movimento dos governos, nos movimentos dos povos. Nós temos aqui uma espécie de rompimento com essas ideias. Isso não significa que não exista ciência e que os cientistas não sejam agentes, nem os tecnólogos, nem os políticos não sejam agentes, mas o ponto aqui é outro. O ponto é que quem causa, quem tem de fato a primazia sobre todos os acontecimentos, quem faz as coisas acontecerem de fato, de modo absoluto, é o Senhor Deus. E este texto nos diz que esse Senhor, que é o mesmo Senhor do seu coração, é também o Senhor das vastidões, é o Senhor dos cosmos, o Senhor dos povos, o Senhor das terras, dos mundos. Nele nós nos movemos e nele nós existimos. Nós precisamos nos lembrar disso, irmãos, todas as vezes que virmos uma catástrofe natural ou alguma coisa que nos assuste no meio deste mundo, no cosmos, irmãos. Considere que acima da ciência, acima da tecnologia e acima dos movimentos políticos, você estará escutando a voz eterna de Deus falando ao seu coração. Deus estará te chamando a meditar nele como aquele que preside todas as coisas. Não há nada, portanto, de caótico neste mundo na presença de Deus. O efeito para nós pode ser de caos, mas Deus detém o controle de cada partícula, de cada coisa que ele criou, do macro ao micro, das galáxias até as viroses. O Senhor Deus tem máximo, total, absoluto controle sobre todas as coisas, irmãos. Um outro ponto importante que nós destacamos neste salmo é a relação entre Deus e a voz do Senhor. Neste salmo nós vemos que aquilo que a palavra faz, Deus faz. Aquilo que essa voz de Deus faz é o mesmo que o Senhor Deus faz. Na Bíblia, a voz do Senhor mostra onisciência, quando ele revela o sentido oculto das coisas, como, por exemplo, esse Deus que está oculto na tempestade. A Bíblia também destaca a onipresença do Senhor Deus, quando as tormentas e os dilúvios revelam algumas qualidades divinas, como, por exemplo, a majestade de Deus, a glória ou a radiância de Deus. E também a palavra de Deus nos fala esta noite a respeito da onipotência,
que revela o controle absoluto, total do Senhor Deus sobre tudo aquilo que ele criou. E neste salmo, é claro, o destaque vai para a onipotência. A ideia aqui de que Deus preside o mundo visível e também o mundo invisível, representado aqui pelos ventos. Deus preside os dilúvios, Deus preside as montanhas, a fauna e especialmente preside sobre o seu povo, sobre a sua igreja, dando a ela força e dando a ela paz. E ele faz isso como? Falando. Faz isso por meio da sua voz poderosa. Os antigos reformados afirmavam a existência de pelo menos 4 referentes para a voz de Deus. Ou seja, quando eles falavam da voz de Deus, eles pensavam em 4 coisas, por assim dizer. A primeira delas era a palavra eterna e substancial do Senhor Deus. Foi essa palavra que criou os céus e a terra, que disse haja luz, que conversou entre si no conselho eterno da Trindade, que ordena inclusive as tempestades que acontecem, os vírus e tantas outras coisas. Então nós temos a palavra eterna de Deus. Em segundo lugar, eles viam como referente da palavra a palavra encarnada. Esta palavra encarnada é aquele que nós conhecemos como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que cumpriu este verso de número 11 aqui, nos dando paz e nos dando força da parte do Senhor Deus. E em terceiro lugar, eles pensavam na palavra de Deus como uma palavra proclamada, que é essa que eu estou aqui fazendo. À medida que eu sou fiel à palavra de Deus, à medida que aquilo que eu estou dizendo aqui é o que a palavra de Deus está dizendo, significa que vocês estão ouvindo agora Deus falando com vocês por meio de um pecador, trazendo fé e fortalecimento para a sua vida. Em quarto e último lugar, os reformados consideravam como palavra de Deus a palavra escrita, a Bíblia Sagrada. E eu deixei esse último referente, por último, para afirmar que você só conhece a voz divina por causa do texto escrito. Ele serve como critério último, final, para você saber se de fato aquilo que é dito, aquilo que vocês veem no mundo, é de fato a voz de Deus. Por isso que existiram os famosos bereanos, que mesmo a palavra vinda de Paulo tinha que ser conferida pelo texto-fonte, pelo texto bíblico, pelo texto escrito, irmãos, que nos segue como um guia, ou nos serve como um guia perfeito. Vejam então o quanto nós perdemos em desprezar a voz divina nos falando na Escritura. Se eu perguntasse a você, quantas vezes você meditou em textos como o Salmo 29 esta semana? E perguntasse a você, quantas vezes você meditou nos posts que você ouviu a respeito do caos em que se encontra o nosso mundo? Você talvez encontrasse a resposta para algumas situações que ocorrem em sua mente, para algumas sensações ruins que você tem de que o mundo não tem controle. Então é muito interessante nós vermos o quanto nós perdemos quando nós nos esquecemos de quem é o Senhor e de como Ele age nesta terra. E de que nada acontece por acaso, mas tudo passa por Ele e é controlado por Ele. Quando nós nos esquecemos disso, nós perdemos muito do que Deus tem para nos dar. E 2 das coisas aqui também nós perdemos, que é força, nós ficamos divididos com tantas opiniões e, portanto, nós ficamos enfraquecidos e nós ficamos também sem paz, porque nós preferimos as opiniões dos homens do que a palavra pura do Senhor Deus. Nós ficamos mais ou menos como Geazi. Geazi é aquele menino que acompanhava Eliseu, não é? E ele estava tremendo perante o exército sírio, até que Eliseu orou ao Senhor e pediu para que os olhos dele fossem abertos e ele conseguisse contemplar a realidade por trás da realidade. E o texto nos diz que os olhos dele foram abertos e ele viu as montanhas cercadas por carruagens de fogo. Prestem bem atenção, meus irmãos, ao que tudo indica, depois dessa crise pela qual temos passado, nós vamos precisar discutir, orar muito a respeito de uma mudança que precisamos em relação ao nosso entendimento sobre a atuação divina no mundo.
e especialmente o cuidado de Deus para com a sua igreja, por meio de certos alertas naturais como este que Ele está nos dando. Nós vamos orar por isso, precisamos orar por isso. E a resposta de Deus para a nossa oração será nos falar. Deus vai falar conosco, mas Ele vai fazer isso por meio da sua palavra, por meio de textos como este daqui, do Salmo de número 29. Foi esse texto que Deus nos falou hoje, para que nós procuremos ouvir mais a sua voz e glorificá-la, do que ouvir as confusas vozes dos homens, que só fazem nos encher de ansiedade, que só fazem nos encher de fraquezas, de desânimos, ou seja, o exato contrário do que o nosso Deus diz que faz com o seu povo. Diante dessas tempestades todas, nós deveríamos, se confiamos de fato em Deus, ter força e paz, porque foi isso que Ele prometeu dar ao seu povo, mesmo nos piores dias, nas piores tempestades. Que o Senhor Deus nos abençoe e guarde a sua poderosa palavra, a sua poderosa voz em nossos corações. Amém. Nós vamos orar ao Senhor Deus, a oração final, encerrando assim o nosso culto, e a seguir nós receberemos a bênção invocada sobre todo o povo de Deus. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Deus, porque tu nos chamas, tu nos perdoas, tu nos mantém, e porque acima de tudo o Senhor fala, e porque a tua voz é o fundamento da realidade, e também é aquilo que permite que a realidade se mantenha. Bendito sejas, ó Senhor. Suplicamos-te nesta noite, diante daquilo que temos visto, desses alertas, desses portentos que nunca escaparam do teu controle, nós suplicamos, ó Deus, fala, Senhor, salva pessoas, Senhor, santifica, Senhor, pessoas, filhos teus, por toda a terra que agora clamam a ti, que procuram saber a respeito de ti, Senhor. Torna teu nome conhecido em toda a terra, ó Deus. Faz com que este mundo surdo ao Senhor, e até mesmo filhos teus que estivessem surdos, que estejam surdos a ti, sejam despertados para buscar-te, Senhor. Lembramos-nos neste momento, ó Pai, daqueles que o Senhor tem usado para nos ajudar, para lutar na linha de frente contra esta praga que nos sobreveio, ó Deus. Entregamos nas tuas mãos, ó Pai, os profissionais de saúde. Ó Deus, tem misericórdia dos seus parentes, dos seus filhinhos, seus cônjuges, Senhor. Tem misericórdia deles. Não permita, Senhor, que eles desabem diante de tanta tragédia. Pedimos o mesmo, ó Pai, pela vida dos profissionais ligados à segurança, ó Pai. Abençoe a vida deles. Conceda-lhes a graça de exercerem sua autoridade, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio ao desespero de alguns, Senhor. Conceda, Senhor, a graça daqueles que estão sem trabalho, daqueles que ficarão sem trabalho. Tem misericórdia, Senhor. Fale com essas pessoas. Fale a respeito delas, Senhor. Protege-as. Cubra-as, Senhor. Enche essas pessoas de paz. Enche essas pessoas de força, a fim de que consigam, mesmo em meio às dificuldades da vida, as piores previsões humanas, confiarem em Ti, que tens o controle não só do presente, mas também do nosso futuro, Senhor. Ó Pai, entregamos as outras pessoas que estão de algum modo lutando contra este grande problema, os nossos governantes, as autoridades, Senhor, constituídas por Ti de modo geral. Tome em Tuas mãos, Senhor, os funcionários públicos, particulares, que não podem deixar seus postos. Ó Senhor, tem misericórdia deles. Tem misericórdia dos seus filhos, Senhor. Tem misericórdia da sua posteridade, ó Pai.
Cubra-nos, ó Pai, com a tua graça e pedimos-te, ó Pai, continue a falar com o nosso mundo e dá-nos a graça de glorificar-te juntamente com toda a tua criação, que cumpre o teu querer nesta hora, Senhor. Pedimos estas bênçãos agradecidos e de modo especial agradecemos pela honra de termos passado esses momentos na tua presença, recebendo de ti paz e força. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção, meus irmãos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo Israel de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Com esta oração, nós encerramos o nosso culto dominical. Nós gostaríamos de saudar a todos aqueles que nos visitam esta noite, virtualmente, é claro, no nosso canal do Facebook. Desejamos que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família e a todas as pessoas que te amarem, que quiserem cuidar de você. Que o Senhor Deus abençoe a sua semana, bem também como a nossa semana. Nós convidamos você a acompanhar a nossa programação, que vem sendo divulgada neste mesmo canal do Facebook, e nós teremos na próxima quinta também, por aí, pelo Facebook, o nosso Chimarrão com Bíblia, uma programação de estudos bíblicos relacionados a temas atuais e pertinentes à nossa fé. E também no domingo, a partir das 9 horas, nós teremos um culto de oração aqui, seguido por uma aula de escola dominical para jovens e adultos. Nós teremos também classes com os pais em suas casas, com seus filhinhos, com materiais que a nossa superintendência tem preparado e tem enviado, materiais maravilhosos que vão certamente incentivar os pais a uma maior interação, a um maior aprofundamento da comunhão com seus filhos. Então pedimos aos pais para que estejam atentos aos envios que os irmãos da superintendência e do grupo de comunicações estarão fazendo durante essa semana, e você que nos visita virtualmente é nosso convidado a estar conosco na quinta, a partir das 8 da noite, das 20 horas, e no domingo, a partir das 9 horas, e também neste horário, é o horário em que fizemos o culto, a partir das 19 horas. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos conceda uma semana cheia de força e de paz. Deus nos abençoe.